Este velhinho está aqui, se não precisarem, tanto melhor. Autonomia acima de tudo. Bem-ajam. Vamos lá. Bom, então estamos começando. Bom dia, boa tarde a todos. Tivemos uma partilha de belezura, agradecida a Maria Antônia. Perguntar então nossa organização, quem poderia assumir o guardião do tempo, para organizarmos nosso tempo. Luiz, nosso grande guardião do tempo, amigo de Cronos. Bom, quem poderia assumir o guardião, a guardiã das mãozinhas hoje? Tina, nossa, também guardiã das mãozinhas. Então, só para nós trazermos a construção que nós estávamos fazendo semana passada. Claro que podem ser feitas outras propostas também, de complemento a partir das dificuldades ou as questões que estão se tendo. Nós estamos trabalhando a avaliação, nós trabalhamos sobre a criatividade, né, vendo como seria esse parâmetro, critério de avaliação, para que se reflita como nós podemos desenvolver a criatividade a partir da nossa disponibilidade e abertura para isso, né. E o amigo Zé está com a mãozinha levantada, já vou passar para ele. Nós estávamos nessa construção na semana passada. A proposta seria nós continuarmos fazendo as próximas organizações que têm autonomia, responsabilidade, a gente escolher uma delas para desenvolvermos aqui essa construção do parâmetro e critério de avaliação. Essa era a proposta, mas vamos ver com o amigo Zé se ele teria uma outra sugestão também ou complemento de pauta. Amigo Zé. Quando eu chego a algum lugar, eu sou incômodo, inoportuno, porque falo muito, discuto pouco. Mas pronto, eu quando ouço falar de avaliação, eu pergunto o que é isso, avaliação, o que é isso? Vamos partir, ou melhor, eu conto um pequeno episódio para realçar a necessidade de se definir bem os conceitos, para que se percebam as práticas. Não tem a ver com a avaliação, este episódio é muito breve, mas serve de introdução. Um dia, isto por volta de 1990 e poucos, o Paulo Abrantes, que foi um excelente profissional, faleceu muito cedo, infelizmente, o Paulo Abrantes abriu um debate muito grande no Conselho Nacional de Educação, onde eu estava, sobre competências. Foi na altura em que a moda das competências chegou a Portugal. Competências, pernoite, aquelas coisas todas que os académicos adoram pegar para discutir, para perder tempo. Então, como eu era membro do Conselho Nacional de Educação, eu fui convidado para um debate e lá fui. Estavam os doutores todos e discutindo competência para um lado, competência para o outro, eu caladinho, porque dessa vez eu consegui estar calado, não sei porquê, mas ainda bem, porque ao fim de uma meia hora de debate sobre competências, eu ergui o meu braço. Ó, senhor conselheiro, que quer tomar a palavra? Sim, quero só fazer uma pergunta. O que são competências? Eu vou repetir. Eu tinha estado meia hora a ouvir falar de competências. Eu perguntei, o que é competência? O que são competências? Vou dizer-vos o que aconteceu. Ficou toda a gente calada. Ficou toda a gente calada. Eu saboreei aquele silêncio. E ao fim de uns segundos de saboroso silêncio, eu disse, competência não será o saber em ação? Ah, sim, senhor conselheiro, com certeza, pois nós sabíamos que... Eu não me ri para não criar uma situação, enfim, de farsa. O que é que eu quero dizer com isto? Então, vamos falar de avaliação. Então, vamos falar de quê? O que é avaliar? Quais as funções da avaliação? Quais os instrumentos de avaliação? O que é avaliar? Estou a dizer-vos isto porque a minha cartinha de ontem é a primeira de uma série de cartas que eu prometo escrever, hoje irei enviar outra, sobre mais um episódio lamentável que me foi comunicado. O meu amigo Michel, na semana passada, comunicou comigo e disse-me que a filha tinha sido reprovada. Ok.
retida, reprovada. Eu perguntei, então, mas a escola fez tudo o que podia estar ao seu alcance? E reparei, antes de continuar, que eu estou a falar sem crítica do professor, ou da professora neste caso. A professora não tem culpa nenhuma, não tem responsabilidade nenhuma neste caso. Os professores não têm qualquer responsabilidade nas reprovações, não têm. Ou têm indiretamente. Eu não estou a agir corporativamente, eu não estou a defender os professores. Eu estou a dizer que os professores são funcionarizados e, ao serem funcionarizados, são obrigados ao direito da obediência hierárquica. E a obediência hierárquica impõe um modelo educacional obsoleto e uma avaliação que é uma farsa. Então, não critico o professor. Eu estou do lado desta professora, mas também estou do lado dos pais. Porquê? A professora tinha proposto que a criança entrasse na recuperação de aprendizagens, que é outra estupidez. Inventaram recuperação de aprendizagem. Não vou entrar em pormenores, não perco muito tempo. E ela tinha estado na recuperação de aprendizagens, a aluna. Então, por que é que foi aprovada? Só posso concluir que a recuperação não recupera nada. E mais, quais foram os instrumentos de avaliação utilizados? O teste. O teste é o instrumento de avaliação mais falível que existe. Pouco ou nada avalia. Então, será que a professora cuidou da fidedignação, da validação, da fidelização dos itens? Estou a falar da docimologia, a ciência dos testes. Dado que ela aplicou testes, deve saber assegurar a fidelidade, fidedignidade e validade dos itens. Se eu vos disser que não conheço professor nenhum que saiba fazer isso, pode haver alguns, nunca encontrei. Então, se não sabe, por que é que aplica testes? E por que é que dá uma nota e reprova em função de testes? E não me venham com a história que avaliam a criatividade, que avaliam a participação, não avaliam nada. Porque eu só tenho à minha disposição testes de matemática, língua portuguesa, se eu não tenho de criatividade nem de autonomia. E mais, não se pode aplicar um teste, neste caso, na autonomia ou criatividade, que é numa escala diferente das outras, se nós não ensinamos criatividade e autonomia. Vamos avaliar o quê? O que a criança traz de casa e da sociedade? Pois é, meus amigos. Então eu resolvi, como diria o outro, levantar o machado de guerra na avaliação. E digo-vos porquê. Por desgraça minha, eu me especializei nessa área das ciências da educação. E não posso suportar ver os rankings de escolas. Uma vergonha. Uma vergonha. E, sobretudo, ver no cimo desse ranking de escolas uma escola que eu ajudei a fazer. Não é ponte, não é ponte. Uma escola de ensino secundário, ensino médio no Brasil, que eu ajudei indiretamente a fazer. E que agora é o primeiro lugar no ranking. Olhei, é preciso ter uma paciência de Jó para 56 anos depois continuar a assistir a esta farsa da avaliação. Então eu vou escrever, e portanto não vos vou amassar muito com mais conversa, vou escrever uma meia dúzia de cartas e mais. Se eu tivesse filhos em idade escolar e algum deles fosse reprovado, imediatamente eu apresentava queixa ao Ministério Público, à CPCJ e ao Conselho Tutelar por abandono intelectual. Era imediato. E retirada da reprovação. O problema é que nós temos uma opinião pública completamente à margem, desarmada, pedagogicamente incapaz de agir. Mas estes pais desta aluna, o Michel e a mulher, eles fizeram uma contestação maravilhosa. E é sobre ela que eu irei falar nas cartas. Estes pais têm um conhecimento muito superior a qualquer professor do que é avaliar. E este. Mas eu não culpo os professores. Volto a dizer, cuidado. Eu não estou a criticar o professor nem a atribuir responsabilidades.
Eles são funcionários públicos, são obrigados ao dever de obediência e é a administração pública escolar, o Ministério e aqueles diretores de escola e de agrupamento que não são como o Luís, que impõem a prática deste obsoleto modelo educacional e desta farsa da avaliação. Portanto, como já viram, não estou em condições de continuar, que eu começo-me a agitar, a levantar a voz e depois não tenho desculpa, vou parar por aqui, mas vos garanto que vai ser divertido. Zizi? Bom, agradecida, amigos, a trazer a contextualização, né, da avaliação, é importante a gente sempre trazer essa referência, né, e não sei se a Tina gostaria de fazer algum complemento, senão eu faria sugestão, tá, então vou esperar você fazer o complemento, Tina, passando para você. Tá bom, obrigada, Zizi. Eu acredito que as leis de Portugal, elas são bem semelhantes às leis do Brasil, e tanto a Constituição Federal aqui do Brasil quanto a Lei de Diretrizes e Bases, elas falam que a educação, ela é um dever do Estado e da família, com o suporte da sociedade. E é um direito da criança, né? É um direito do aluno. E eu sempre fico muito, como é que eu posso dizer? Eu fico impactada com uma criança que é reprovada, porque uma criança que não aprendeu se o direito é dela e o dever é do Estado e da família, quem falhou? Né? Quem não cumpriu a Constituição Federal? Quem foi a criança, mas é um direito dela. Eu não consigo entender realmente esse sistema de reprovação, amigo Zé, porque é um direito da criança. Né? E o dever é do Estado, da família e da sociedade. Então, se alguém falhou aí, acho que o que menos tem que ser punido nessa história é a criança, porque quem falhou foi todo esse sistema, o Estado, a família e a sociedade. Eu não consigo entender essa coisa de reprovação, eu fico muito confusa. Luiz. Oi, boa tarde a todos. Olá, Zé, como estás? Um, o Zé conhece bem o sistema educativo português, né? E sabe que, em parte, é o próprio sistema que reprova a criança, porque incute nos professores uma forma de avaliar que é totalmente burocrática e administrativa, não é pedagógica. Isto acontece há muitos anos em Portugal, desde que eu sou professor, que me ensinaram a ser professor, não é? Na altura ainda me ensinavam a ser professor, depois eu aprendi sozinho. Mas quando eu estava a aprender a ser professor, sempre me disseram que a avaliação era uma questão pedagógica, mas depois na prática vinham todos uma formatação de avaliação burocrática, com grelhas e pautas e mais não sei o quê, que transformavam aquilo em tudo menos uma atenção com a criança. Isso ainda vigora em Portugal. Nós estamos a fazer um esforço aqui na escola enorme para que tudo isto se altere, mas não é possível dizer aos professores que não é assim quando eles estão necessitados a fazer assim. O Zé há bocadinho disse que competência era saber em ação. Então, só se pode avaliar o saber em ação vendo a criança, olhando, observando, evidência, não é? Precisamos de evidências que sejam observáveis, não as respostas que uma criança dá num teste. É um caminho longuíssimo que, como o Zé disse, dura há muitos anos aqui em Portugal, com muitas fações, com grupos de pessoas a tentar explicar o que é a avaliação, mas as práticas depois não correspondem. E, portanto, como nós dizemos aqui, a bota não bate com a perdigota.
Repete o dito aí, o Luiz. Aqui nós dizemos, quando uma coisa não bate certo, o que dizemos não bate certo com o que fazemos, nós dizemos que a bota não bate certo com a perdigota. Não sei de onde é que veio este ditado popular, mas é assim que nós dizemos. E então é assim, não é possível mudar a avaliação sem mudar as práticas. Porque as pessoas continuam centradas em processos burocráticos. Enquanto as práticas não forem capazes de observar o aluno e de retirar evidências, não há qualquer tipo de avaliação diferenciada. Maria Antônia. Pois então, eu estou ouvindo vocês e estou lembrando aqui que eu estou fazendo uma pesquisa aqui em Salvador tentando refletir sobre a relação da cidade com a escola e da escola com a cidade. Na perspectiva de pensar, não, de investigar o nível de escolaridade das pessoas e o que é que elas fazem com essa escola que elas estão levando para a vida, não é? E o que é importante perceber sobre o que elas percebem da escola, na verdade, eu não estou trazendo muitas novidades. Essa minha questão, ela tem relação com o que eu andei investigando nos últimos tempos sobre o nível de escolaridade brasileiro, né? Da ideia de que a maioria, uma coisa que me chocou, já faz, talvez lá pelos idos de 2018, quando eu estava investigando essa questão, é que faz tempo que eu venho tentando fazer esse projeto, mas desenvolver esse projeto, já passou pela iniciação científica, agora ele caiu nas minhas mãos. E aí, quando eu vi os dados do IBGE, de pensar que mais de 40 milhões de crianças adentram a escola do ensino fundamental 1, né, adentram lá, né, nesses termos do Brasil, adentram na primeira série do ensino fundamental, e quando chegam na primeira série do ensino médio, pelo menos 40 milhões têm pulado fora. Os que entram no ensino médio é em torno de 8 milhões, de 6, 7, 8 milhões. E os que saem ainda caem mais aí, uns 2, 3 milhões. Então, esse dado da realidade brasileira é muito chocante. Poxa vida, você pensar que mais de 80% das pessoas que entram na escola, elas não saem. E elas começam a fugir desde o primeiro ano. Sai no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Quando chega no nono ano do ensino médio, já caiu 40 milhões. Esse é o dado desse período. Essas cifras, elas variam bastante, mas isso não é uma coisa nova. Percebam que eu estou falando de antes da pandemia, né? Então, assim, eu fiquei, poxa vida, mas o que acontece? Assim, nós estamos falando de uma escolaridade que já passou pela nova LDB, com as políticas que o Brasil tem oferecido, que vai desde o transporte escolar, a melhoria das escolas, a melhoria dos salários, ainda não tão perfeitos quanto se desejava, mas os salários dos professores se aperfeiçoaram durante esse período. É o professor que entrou via concurso público, que tem um salário mais estável, porque anteriormente não era assim. Todos esses problemas tentando ser sanados, com muitas diferenças ainda pelo Brasil, inclusive em relação à formação dos professores, mas também, que é outro problema que foi proposto junto com a LDB, através do Fundef, depois Fundeb, enfim, todas essas questões aí tentando ser sanados para equilibrar, mas mesmo assim o nível de escolaridade ainda é baixíssimo, e etc., como todos sabemos. Então, assim, aí eu estou querendo saber onde é que está essa população. Comecei lá no Ceará, estou aqui na Bahia. Então, assim, essa população, ela confirma socialmente aquilo que a gente já sabia, de pessoas que estão dentro dos problemas da colonização brasileira, dos afro-brasileiros, que aqui na Bahia é um exemplo clássico, né? Porque a maioria da população é realmente afro-brasileira, mas também no Ceará não é diferente. Então, assim, mas assim, só para, tentando ser rápida, antes disso eu verifiquei os vários estados do Brasil, como é que era essa questão, e não é diferente em São Paulo, e não é diferente em Rio Grande do Sul, e não é diferente em Rio de Janeiro, nem no Mato Grosso, a maioria da população entra e não fica, ponto, né? Não é um problema da Bahia nem do Nordeste. Então, assim, aí aqui, a maioria, eu estou encontrando as crianças que abandonaram a escola, né? Meninos que saíram com 8 anos, com 9 anos, com 10 anos, com 11 anos, 12 anos, 14 anos, para trabalhar.
E eles dizem que é para se sustentar e ajudar a família, mas, sobretudo, eles têm uma consciência de que saíram para se sustentar, porque não dava para, porque os pais não podiam, e eles nem questionam os pais e nem questionam a escola. Pelo contrário, a escola para eles é assim, aquele lugar que eles gostariam de ter concluído. Eles têm a escola como um lugar bom, aquele lugar que qualifica para a vida, que qualifica para o trabalho, e que eles não tiveram essa oportunidade. Provavelmente porque eles não ficaram até o final. Aí, diante disso, eu estou ampliando o grupo, tá bom, obrigada. Diante disso, eu estou ampliando o grupo e estou propondo investigar também os jovens, que ainda estão na escola, mas que eu encontro já trabalhando. Estão fazendo escola noturna, ou fazem um turno durante o dia e estão trabalhando o restante. E esse grupo é o contrário dos mais velhos, eles dizem que a escola está por estar, porque eles sabem que tem que fazer escola, eles estão concluindo o ensino médio. Alguns querem ir para a universidade, outros não, mas já no campo do trabalho, já como trabalhadores. Então, essa pergunta sobre a criatividade a gente vai encontrar no trabalho que eles exercem, não é? Em como eles. Ontem eu entrevistei uma senhora para. Estou ultrapassando meu tempo, eu já entendi. Mas ontem eu encontrei uma senhora, que só para ter uma ideia, onde é que está a criatividade? Ela, por exemplo, ela era jovem, quando ela casou, o marido se desempregou, ela disse: Olha, eu vou fazer alguma coisa, eu não posso ficar aqui esperando. Então, ela botou uma banca para vender frutas, depois não deu certo, ela botou outra banca, e nisso ela está há 52 anos no mercado, trabalhando numa mesma zona, que é a zona aqui que chama Lapa, não é? Então, assim, a criatividade dessas pessoas está aí. O currículo que essa escola precisava encontrar, era para encontrar nessa rua, com esse pessoal. É lá onde está a criatividade, não é? E que não está sendo percebida na escola, infelizmente, diante desse currículo eurocentrado que a gente tem aqui. Eu agradeço. Quando eu digo eurocentrado, estou me referindo à ciência que nasceu na Europa e que veio para cá, não é? Tá bom? Não estou falando dessa, porque o conhecimento ancestral, o conhecimento das ruas, o conhecimento, essa ciência que nasce dos saberes das ruas, ele não é aproveitado na escola, como se sabe, não é? Zizi. Agradecida, Maria Antônia, também sua colocação. É justamente essa construção da comunidade de aprendizagem que nós estamos aqui tentando fazer, né, em várias formas, em vários projetos e turmas, para poder juntar todos os conhecimentos que são humanos e conseguir, de fato, integrar ele na nossa realidade da prática, que é a grande dificuldade do ser humano praticar ser humano. Tende a praticar ser qualquer outra coisa que não seja humano, né? Então é uma dificuldade mesmo, mas juntos nós conseguimos encontrar essas soluções. Então eu queria só retomar, a partir da perspectiva que o amigo Zé também trouxe, na reflexão do que é necessário para avaliar, né, que a avaliação não se posiciona em testes, mas a avaliação se posiciona na construção da aprendizagem, né, então onde está o foco da nossa construção, que são relações humanas, porque a aprendizagem não acontece sem relações humanas, impossível, não só humanas como também ambientais, nós nos relacionamos com tudo ao nosso redor, e isso todos os cientistas da educação confirmam, embora a prática nunca aconteça da forma como a ciência da educação coloca, né? Mas nós estamos aqui para isso, para confirmar que a prática da ciência da educação está acontecendo, mesmo que ainda não seja de forma global, ou seja, todos estão fazendo, mas sim nós temos essas sementes de esperança sendo construídas em cada localidade. Então, nisso, eu gostaria de perguntar para vocês, nós estamos falando sobre a criatividade, nós ficamos de escolher mais um desses pontos para podermos também trazer essa reflexão e o que poderia ser feito nessa construção de um parâmetro e critério de avaliação. Uma sugestão até, se vocês acharem interessante, nós podemos fazer um material escrito. Por exemplo, qual a proposta de parâmetros e critérios de avaliação que nós temos como comunidade de aprendizagem, para trazer uma referência para essas localidades em como nós avaliamos, em como nós percebemos essa humanização. Isso é importante, porque é uma voz que nós temos para desenvolver o quê? Uma outra forma de avaliar,
que não seja por testes, que não seja por provas, que não seja por notas, mas que seja pela evidência de aprendizagem a partir da vivência e da prática, que é integral. Ela não está só correlacionada às disciplinas, mas ela é muito além do inter, multi, né, e pluridisciplinar, tá ligado a esse campo integral de ser humano. Então, nós começamos falando sobre a criatividade. Aí a sugestão, se vocês gostariam de continuar desenvolvendo sobre a criatividade, ou se vocês gostariam de escolher, por exemplo, aqui, não sei se vocês lembram desse documento, mas tinha autonomia, espírito crítico, responsabilidade, capacidade para trabalhar em equipe, resolução de problemas, transferências das competências para situações diferentes, capacidade de pesquisa, adaptação de mudança, mobilização de saberes, geração de competências, que foi um pouco o que a Maria Antônia falou, mobilização de saberes, geração de competências, aquisição de saberes, critérios de evidência de aprendizagem, aquisição e aplicação relacional, indicadores de competência transversais. Desculpem. Então, tem algum que vocês gostariam de escolher ou gostariam de continuar na criatividade? E a sugestão seria, depois, no final, a gente construir um pequeno documento que demonstra qual seria a nossa proposta frente a isso, se vocês acharem pertinente. O Luiz colocou uma sugestão aqui de indicadores de competências transversais, a proposta dele. Alguém teria mais alguma proposta? Ou podemos, a partir daí, continuar? E não poderia ser tipo criatividade, dois pontos. Aí mais alguma coisa dessas sugestões, porque eu penso que a criatividade ela pode estar em todos eles, em todos esses temas que foram lidos por você, professora Lili, né? Zizi, Maria Zizi, Antônia. Zizi. Pois então, não seria criatividade, dois pontos e mais alguma coisa? Porque eu acho que a criatividade ela acaba entrando em todos eles. Então, eu só queria trazer um esclarecimento, Maria Antônia, todos estão em todos. Só para exemplificar, aqui, no parâmetro de critério de avaliação, esse documento, quando o amigo Zé fez, ele colocou, por exemplo, alguns indicadores necessários para demonstrar justamente essa avaliação por portfólio, por domínio pessoal, social e organização. Então, todos eles estão com todos, mas cada um deles mostra um parâmetro para você poder construir essa avaliação. Mas a criatividade está em todos, a autonomia está em todos, o espírito crítico está em todos, entende? Eu não sei se você chegou a lembrar desse documento, ele está no núcleo documental, ele chama Parâmetros e Critérios de Avaliação. Ah, tá certo. Só para exemplificar, então a criatividade tá tudo incluído. É que a gente foca nesses para poder construir o parâmetro e o critério como uma base para as pessoas terem uma perspectiva. Não é um modelo de bolo, não é isso, né? Não é uma receita, mas é sim uma construção de como se fosse de fato um conceito, para que se entenda a diferença do conceito de teste, prova, nota, para a avaliação humanizada, que vai trabalhar com parâmetros e critérios de avaliação que estão correlacionados à aprendizagem e à relação da criança. Aí, só confirmando, então, tudo bem? Partimos pelos indicadores, então, que o Luiz colocou, indicadores de competências transversais. Certo, então. Então, podemos começar. Quem gostaria de começar falando sobre? A mãozinha da Maria Antônia está levantada. Maria Antônia, você quer falar ou ela está levantada da outra vez que você... Deixa eu peço desculpas, eu não baixei. Mas eu tenho feito algumas reflexões sobre a transversalidade
mas eu não gostaria de ser a primeira a me colocar, não, porque eu não trabalho com educação infantil, né? Então, ou fundamental. Então, eu prefiro ficar calada, mas eu tenho pensado sobre essas coisas, porque ela foge justamente desse parâmetro eurocêntrico das ciências, não é? Ou das ciências como pensadas de uma forma diferente, que não como a gente vem fazendo, que vão fechando de forma linear em cada uma. Então, ela se abre para o cotidiano, ele se abre para as outras ideias, para os outros saberes, para esse saber humano que a Zizi está chamando a atenção, não é? Que é de todos, mas que tem diferenças, viu? Eu ainda não tinha percebido isso, eu só estudava os indígenas, não é? Eu me identifico mais na realidade com as questões que os indígenas levantam do que com as questões dos africanos, dos afrodescendentes, embora eu tenho consciência da minha ancestralidade, digamos assim, mas porque aqui na Bahia isso é muito forte. Então, a gente acaba tendo que estudar aquilo que não estava previsto para estudar. E tem diferença, viu? O pessoal aqui defende a questão deles, está muito ligada à religião. Então, assim, tem uma diferença muito grande nisso, e se a gente não ficar atento, a gente passa por preconceituoso, não é? Então, tem uma diferença muito grande no Brasil em relação a essas questões, que eu acho que a escola não tem adentrado nisso, não tem refletido sobre isso. Mas, tirando essa particularidade, enfim, eu vou ficar calada porque eu já estou falando, né? Obrigada. Ô, Maria Antônia, seria importante, se você quiser trazer um pouquinho desses estudos, mesmo que preliminares, que você está fazendo sobre a transversalidade, seria muito enriquecedor. Você não quer dizer um pouquinho? Obrigada. Assim, penso que um tema que é abrangente abrange quaisquer ciências, digamos assim, mas que é um tema interessante, que está dentro das nossas vivências, que é a urbanidade, cidade e urbanidade. Eu tenho proposto isso para a questão histórica, não é? Porque a história da humanidade começa desenvolvendo as urbanidades, digamos assim. Grosso modo, isso não é bem assim, não, mas assim, o que é que o urbano exige das pessoas? O urbano exige das pessoas, independentemente se elas moram na zona rural ou na zona urbana, mas elas vão aprendendo a direcionar, elas vão aprendendo a criar normas para as vivências. Nisso, a lei foi um dos primeiros parâmetros, lei mesmo, né? A lei de Hammurabi, por exemplo, que é uma herdeira da primeira lei, se a gente pensar na Mesopotâmia, ela está presente já há mais de 4.000 anos, não, mais de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, a nossa primeira lei proposta para a regra de urbanidade, ela já tem mais de 5.000 anos, que ela é uma coisa palpável, né? Apesar de que os africanos defendem que fizeram isso primeiro, né? Então, assim, nesse sentido, acho que a urbanidade entra essa questão da legislação, entra essa questão da engenharia, entra essa questão da saúde, de como lidar com a saúde. Então, assim, é um tema transversal, é uma forma de lidar com os problemas da convivência das crianças, etc. Eu acabei propondo um projeto aqui para a criação de materiais didáticos, dentro dessa ideia de refletir sobre a urbanidade, sobre as diferenças urbanas que cada lugar tem, e como é que isso parte a partir das crianças, do que elas vivenciam na cidade, não é? Das suas formas de morar, das suas formas do que os pais propõem, da ética familiar, da ética que elas vão aprendendo na escola e etc. Enfim, eu não estou preparada para me colocar assim mais profundamente nisso, não, mas eu tenho desenvolvido essa ideia de pensar a história a partir da urbanidade de cada cidade, porque aí limita aos lugares, aos locais, que cada um vivencia, que são muito diferentes, não é? No Brasil, em Portugal, em qualquer lugar do mundo, a gente vai encontrar cidades com constituições bastante diferentes. E aí você tem como estudar os parâmetros da matemática, da geometria, da geografia,
da sociologia, para falar das ciências que não são, que estão dentro da escola, né? Porque a ciência é muito maior do que isso. Então, assim, da geografia, da própria ciência, como é que, da ciência eugênica, né, do higienismo, da necessidade de cuidado das águas, dos rios, da não sei o quê, essa coisa toda. Então, assim, o urbano, ele é um parâmetro para quaisquer ciências. Então, eu acho que é uma ideia muito legal de ser explorada. Muito obrigada pela contribuição, Maria Antônia. Luiz? Bom, eu venho aqui trazer se calhar uma proposta metodológica mais prática, que é que vocês me ajudem a construir indicadores, que é o que eu estou a fazer neste momento com o meu grupo de trabalho aqui em Portugal, para as áreas de competências que o Ministério indicou como sendo as 10 áreas de competência de trabalhar com os alunos. Então eu vou dar uns exemplos. Uma delas é a comunicação. O aluno tem que ser competente em comunicação. Ora, eu para ser competente em comunicação posso sê-lo através de uma enormidade de conteúdos, não é? Eu posso ser competente a comunicar ciências, desporto, arte, enfim. Não preciso concretamente que me indiquem que eu só sou competente a comunicar se o tema for este. Não tem sentido, não é? Portanto, se eu comunico bem com qualquer tema. Eu preciso encontrar indicadores que me facilitem, não é a mim, mas é a todo este corpo docente que eu tenho aqui, que me facilitem avaliar esta competência. Assim como outra competência, por exemplo, e eu vou dizer aqui porque eu tenho aqui ao pé de mim, como pensamento crítico e pensamento criativo, não é? Eu preciso encontrar indicadores, poucos, que me permitam avaliar esta competência e que ela seja avaliada por todos da mesma forma. Não sei se passei aqui a minha dúvida e a minha insegurança neste momento. Por isso, propus este tema. Já agora deixem-me só dizer mais uma coisa. Há outra competência, que está lá mais para o fim, que é saber técnico, científico e tecnológico. Na verdade, quase todos os professores só trabalham esta competência. Porquê? Porque introduzem na sua planificação apenas os conteúdos técnicos e tecnológicos, aqueles saberes científicos que nós conhecemos, transmitem isso aos alunos, e como os alunos não fazem nada, não se mexem, estão quietos a ouvir o professor não tem possibilidade de os avaliar de outra forma, porque não há evidências que demonstrem o que os alunos sabem. Portanto, se eu não faço nada, não sou criativo, não mostro criatividade. Portanto, é impossível os professores avaliarem isto se não forem aulas, vamos dizer assim, aulas diferentes, aulas em que os alunos criem, em que os alunos sejam autores e busquem a informação. Carolina? Abre o seu microfone, Carolina. Abriu. Tá, obrigada, Tina. Alô. É uma mera lançamento de ideias em relação ao que tu disseste, principalmente sobre a questão. Aquilo que eu percebi é que tu tens determinados temas, né, como a comunicação, acho que ter uma lista, e procuras formas de avaliar. Se calhar. Não tenho uma lista. Não tenho uma lista. Eu não tenho nada. Eu apenas tenho. Mas tens esses 10 parâmetros que eles te deram, não? Eles deram-te 10 pontos-chave, ou não? Sim. 10 áreas de competências, sim. Exatamente, é isso. Podes pegar, hipoteticamente, isto é uma coisa que me veio a ouvir-te, que é pegar, fazer a coisa ao contrário, construir ao contrário, pegar o que é comunicação, né? O que é, qual é o significado de comunicação, e depois de pegar nessa definição, tentar encontrar coisas práticas em que a criança se possa pôr essa definição em funcionamento. No caso da aplicação, eu até acho que é fácil, por exemplo, porque uma pessoa se consegue escrever um texto, está a praticar a comunicação escrita, uma pessoa se consegue apresentar
uma ideia de uma forma oral, está a trabalhar a comunicação oral. Uma pessoa que se desenvolve com os colegas um jornal, está a trabalhar a comunicação escrita. Portanto, há aqui uma série... Diz. Eu sei, mas qual é a Eu sei que característica? sabes. Qual é a Imagino que sim. característica que me permite dizer, estou a partilhar isto com todos, não é com a Carolina só, Sim, sim, qual sim, é a sim. característica que me permite dizer, ou as características que me permitem dizer que o aluno sabe comunicar? Ok? Porque é isto que eu tenho que trabalhar com ele, não é? Porque a Sim. avaliação se pede para aprender. O aluno comete muitos erros quando escreve. É um indicador. Será que podemos usar esse indicador? E será que a palavra muitos aqui não é subjetiva? O que é muitos? Portanto, todo este trabalho que nós estamos aqui a fazer, e eu espero acabar Sim, no sim, final sim. deste mês, eu estou apenas a pedir a vossa ajuda para que deem contributos, Claro. uma vez que a Zizi lançou este tema. Sim, sim. O que eu penso é que coisas tão simples, nós às vezes tentamos encontrar, estás aí a falar dos erros, para mim os erros já é uma segunda fase, estás a perceber? Porque, por exemplo, se uma criança, dependendo da faixa etária, obviamente, mas imaginando o quarto ano, né? Se uma criança chega ao quarto ano e consegue escrever uma história com princípio, meio e fim, e depois pode usar palavras técnicas para descrever isto, ela está a mostrar a competência de conseguir comunicar através da linguagem escrita uma ideia sua, né? Ela pegou numa coisa que sentia ou que tinha internamente e passou para fora. Isto pode ser um critério de avaliação. Claro, Estás a perceber? então dá-me um indicador que eu preciso. Vá, dá-me um indicador. Com isso que Então tu é disseste. isto, escrever uma história com introdução, sei lá, estas partes eu não sei que não sou professora de português, teria que ir ver, estás a perceber? Mas ser capaz de escrever uma história, de criar uma história pelas suas próprias palavras, usando uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão, é uma prova de uma competência adquirida na comunicação escrita, percebes? Fazer o mesmo oralmente, ou seja, a pessoa conseguir contar a um colega, a um grupo de colegas, uma história com princípio, meio e fim, em que as pessoas conseguem compreender a história, nem que depois os outros colegas conseguem compreender, também pode ser uma forma de perceberes que ela consegue expressar-se oralmente. Já tens aqui dois. E a Tina quer falar, vou-me calar. Há aqui muita gente a querer falar hoje. Obrigada, Carolina. Obrigada, Luiz. Zizi. Então, Luiz, boa questão, excelente, é isso mesmo, essa é a ideia, a gente trabalhar junto para construir em cada localidade, trazer aqui para complementar. Eu daria algumas sugestões de indicadores. Primeiro eu daria a sugestão na comunicação, é que você falou vários, eu fui listando, mas eu vou focar na comunicação primeiro. Dinâmicas. Daria uma sugestão de um indicador ser dinâmicas, porque o dinamismo, ele está correlacionado diretamente à relação. E a partir daí você pode construir os critérios de avaliação dessas dinâmicas. Se a criança ela consegue se desenvolver a partir da dinâmica que está ocorrendo, para perceber a evidência de aprendizagem dela. Porque esse pensamento que a Carolina trouxe é muito interessante a partir do que as crianças percebem e o que você vê das propostas delas. Mas para os tutores terem uma visão desses indicadores de comunicação, vejo que a dinâmica ela é muito importante. Uma outra sugestão que eu teria também na comunicação é a expressão. Como que a criança está se expressando para poder você construir critérios de avaliação. E a Tina tem uma boa construção nessa área também, porque ela demonstra, por exemplo, se a criança está feliz ou ela não está feliz, se ela está conseguindo, porque a felicidade é um importante critério de avaliação dentro da comunicação, porque quando a gente não consegue se comunicar, a gente se torna infeliz, porque a gente não consegue expressar aquilo que a gente está sentindo ou aquilo que a gente está pensando. Então, seria uma outra sugestão. Uma outra sugestão também seria a atenção. A atenção está muito correlacionada à comunicação. Quando a gente não consegue prestar atenção, é porque alguma coisa está faltando na nossa construção. E isso vem diretamente das crianças. Se está faltando prestar atenção, é porque aquela construção que está sendo feita não está trazendo uma possibilidade da criança se sentir parte daquilo que ela está construindo, se sentir protagonista daquilo que ela está construindo. E aí vem que eu daria uma outra sugestão, que é o protagonismo, que está ligado à autonomia, um outro indicador. Quanto que a criança está fazendo o protagonismo da sua comunicação. Como que é isso? Se a criança fica calada e ela deixa o outro falar, e ela nunca se expressa,
quer dizer que ela não está protagonizando a sua própria comunicação por algum motivo, talvez motivo de vergonha, dificuldade, e aí isso tem que ser levantado. Dou mais uma sugestão de um outro indicador: grupo de responsabilidade. Grupo de responsabilidade é um excelente indicador de comunicação, porque nós nos comunicamos por aquilo que nós assumimos fazer. E se nós não estamos assumindo nenhum grupo de responsabilidade, ou estamos com dificuldade nisso, é porque um critério de avaliação como a cooperação pode estar com dificuldade de ser desenvolvido. E aí, nas dinâmicas, nós podemos pensar esse desenvolvimento. Então, algumas sugestões como dinâmica, expressão, atenção, percepção, grupo de responsabilidade e autonomia, daria como sugestão para essa questão. Uma outra questão é pensar na problemática e potenciais. Toda vez que se pensar em indicadores, uma sugestão é pensar quais problemas estão ocorrendo, porque eles são indicadores para critérios de avaliação, e quais potenciais que se tem naquele grupo de crianças ou naquela construção que está sendo feita, que também são indicadores e também são critérios de avaliação. Então, uma sugestão de utilizar esses dois. Seriam essas, espero que eu não tenha falado muito rápido, Luiz, mas eu posso mandar por escrito também, que eu já escrevi também. Tá? Espero poder ajudar. Obrigado. Ajudou, claro. Bom, obrigada, Zizi. Agora sou eu. Eu gostei muito do que a Carolina trouxe, né, do pensar ao contrário. Eu gosto muito de pensar ao contrário. Eu acho, entra um pouco ali no que a Maria Antônia estava falando lá atrás, né, sobre criatividade. Eu acho que pensar ao contrário é muito bom. Outra coisa que eu acho importante, até porque vocês sabem, né, eu já devo ter falado aqui várias vezes sobre os perigos da padronização, né, os perigos da padronização, toda padronização é excludente, e eu falo também, né, o problema não é a metodologia escolhida, o problema é acreditar que uma metodologia vai servir para todas as crianças. Então, a gente tem que ser muito cauteloso com a padronização. Então, mesmo quando a gente fala de uma avaliação humanizada, com indicadores de comunidade de aprendizagem, então, a gente tem que tomar esse cuidado com a padronização. E a tua pergunta, Luiz, me fez lembrar um texto que eu escrevi em 2018, mas que eu vivi alguns anos antes, eu acredito, e nesse texto eu estava numa dinâmica conversando com professores e crianças a respeito de uma escola, né, uma escola ideal, uma escola, lá a brincadeira era a escola do futuro, e eu perguntei para as crianças, num determinado momento, se elas não fizessem prova, como que o professor ou os adultos ao redor dessa criança, né, o professor ou os pais, saberiam que aquela criança aprendeu aquilo. E eu já trouxe aqui nessas formações de sábado também sobre isso, né? Vamos perguntar para as crianças, elas mesmas, né? De repente você tem uma criança, a Zizi colocou aí alguns fatores sobre comunicação, né? Às vezes a criança, ela está quietinha e deixando o outro falar, até porque ela não curte falar, ela, sabe, o forte dela não é comunicação. E aí é interessante perguntar para ela, bom, se você, né, tipo, vamos falar de crianças um pouco maiores, né, e aí vai fazer aquela apresentação de trabalho, quem vai falar? Ah, fulano e ciclano, eu vou ficar quieto. Quer dizer que essa pessoa que ficou quieta não fez nada? Não, essa ela só não gosta de falar ali no palco, na frente de todo mundo. E aí o lance é perguntar para ela, bom, se você não falou, como é que eu vou saber que você aprendeu? Como é que eu vou saber se você sabe? Ela sempre vai ter alternativas para dizer. Então, assim, se alguém tiver curiosidade, eu deixo aqui no chat. É um texto, é uma brincadeira, é um registro informal, mas está aí como que foi a brincadeira do se você não fizer prova, e aí como é que eu vou saber que você aprendeu? Então, a gente, mesmo pensando em comunidades de aprendizagem, numa educação humanizada, a gente tem que tomar muito cuidado sobre a padronização, porque as crianças são diferentes, elas têm competências diferentes, e até a forma delas se comunicar é diferente.
né? Ela pode dizer, não, no palco eu não vou falar, lá na frente eu não falo, mas aqui para você eu te digo tudo. Aí você fala, bom, me diga, e ela vem e traz tudo. Aí você fala, putz, ela entendeu, ela aprendeu, ela só não quer apresentar lá na frente. Peraí que tem gente na fila aqui com a mãozinha levantada. Mauro. Então, bom dia a todos e boa tarde. Luiz, quando você fala indicador, várias pessoas que mencionaram já trazem o risco, né? Porque na nossa experiência, na experiência geral, o desejo de indicador, ele necessariamente ele passa pelo perigo da padronização. Da padronização, que é a origem, ou está associada à desumanização, à massificação. Então, eu já me perguntei muitas vezes sobre indicadores na avaliação da proposta que o amigo Zé nos traz, né? E eu cheguei a uma conclusão muito precária, mas que eu quero compartilhar com vocês. O grande desafio é trazer um valor para o coletivo. Ou seja, no caso, você falou do valor da comunicação, como a comunicação vai contribuir com a competência de qualquer um de nós na vida, né? Então, esse valor, na educação antiga, a gente trazia assim, cabe a mim, que sou professor, que sou tutor, avaliar e classificar como cada um vai se comunicar. E nessa proposta eu entendo que é o seguinte, que o grande barato, o grande desafio é compartilhar esse valor com o coletivo, ou seja, torná-lo um elemento para a nossa apreciação de todos, ou seja, a própria criança, a gente vai, com o aluno, conversar sobre como ele se comunica, como ele pode se comunicar melhor, como ele pode aprender várias formas de se comunicar, e aí fazer uma progressão, fazer, como a Tina falou, olha, aqui do lado você está falando muito bem, no palco, lá na frente de todos, você não quer falar. Então, é um compartilhar desse valor. E como esse valor vai acontecer? Aí tem outra coisa interessante. A gente, depois que compartilha um valor, ele pode se manifestar de diversas formas. É muita pretensão minha dizer como que ele vai ser indicado, né? Como é que ele vai se manifestar. Pelo contrário, se eu defino a priori como ele vai se manifestar, eu estou dando uma pista do tipo, olha, cumpre isso aqui que a gente vai te dar uma nota. E o caminho deve ser inverso. Olha, vamos ter um valor e ele vai se manifestar de diversas formas. Assim como, às vezes, o ambiente numa equipe ele é tão saudável que as pessoas não dão bom dia, mas elas estão se relacionando muito bem, elas estão saudáveis, elas estão felizes. Ao mesmo tempo, se eu digo, o indicador de harmonia na equipe vai ser bom dia. Quem não der bom dia, ele está sendo reprovado nesse critério. Aí todo mundo vai dar bom dia e não necessariamente o valor, que é o ambiente saudável, vai estar sendo alcançado. Daí eu digo, a partir de um valor compartilhado, a gente vai ter indícios, vai ter sinais, vai ter sintomas e podemos ter indicadores, mas se eles forem padronizados, a gente vai estar precarizando o próprio valor. Obrigada, Mauro. A gente já estourou o nosso tempo e a gente tem mais 2 mãozinhas. Zizi, você quer fazer o acordo aí de mais um tempinho, que ainda falta a Maria Antônia e você falar. Vamos fazer mais 5 minutinhos? Pode ser? Tudo bem? Tá bom. Então, Maria Antônia. Enquanto o professor, um de vocês estava falando aí, eu fiquei lembrando de 2 questões, que era a confiança e a autoestima, professor Luiz. Penso que sem confiança a criança não se coloca, não. Ela só se coloca se ela confiar no grupo que ela está presente, se ela confiar no professor. Que a gente não, o professor, o tutor, esse adulto, ela precisa confiar nele para ela se colocar.
E aí, para ela se colocar e manifestar essas diferenças que a professora Tina falou, ela se vai ser através de desenho, se vai ser através da oralidade, da escrita, enfim, ela precisa confiar que ela vai ser bem recebida. Que aquilo que ela vai estar colocando, os colegas não vão fazer pirraça, coisas assim, não é? E isso passa também por autoestima, e, portanto, passa pelos valores familiares, não é? E aí é bem rapidinho, porque eu sei que eu não estou dizendo nada que vocês não saibam, é só porque eu fiquei lembrando disso que faltou alguém lembrar disso, não é? Tá bom? Obrigada. Obrigada, Maria Antônia. Muito bem lembrado dos pontos importantes. Zizi, Agradecida também, Maria Antônia, era exatamente isso que eu ia falar, com um complemento, para entender a proposta, inclusive. Uma coisa a gente acaba confundindo quando fala indicadores, a gente fica pensando que os indicadores é para o resultado da criança, mas a realidade é que os indicadores é para o olhar do tutor, porque se o tutor não tiver esse olhar em conjunto, ele não consegue fazer uma proposta de avaliação para ajudar as crianças a passarem esse desenvolvimento de potencial. Sim, exatamente, Luiz. Para mim, indicador é algo que temos que ver em qualquer criança para podermos dizer algo sobre a competência. Exatamente, é para nós. Então, nesse sentido, eu daria uma sugestão, como a Maria Antônia trouxe a confiança e a autoestima, como fazer acordos com os tutores destes valores. Ou seja, quando nós temos o olhar de indicadores como dinâmica, expressão, estou fazendo a partir do que eu coloquei só como ideia, ou qualquer outro indicador que se coloque na comunicação, que se tem os valores para construir isso. Então, por exemplo, a confiança e a autoestima, elas são valores para trabalhar indicadores de comunicação, para trabalhar essas competências. Porque se nós não levarmos em consideração os princípios que trabalham a confiança e a autoestima da criança, nós vamos ter dificuldade de trabalhar os indicadores de comunicação. Assim como nós temos a matriz axiológica do projeto, fazer os acordos desse trabalho desses indicadores ajuda a se manter o quê? O viés humanizador, para que não se traga uma questão de padronização. Então, se a confiança não está acontecendo, é porque está tendo dificuldade do desenvolvimento desse indicador da comunicação nas competências que a comunicação precisaria desenvolver, certo? E a partir do estágio desse desenvolvimento. Porque, assim, a comunicação ela é muito ampla. Então, nós temos que definir alguns indicadores que trabalham primeiro para conseguirmos ter essas resultantes, que são resultantes de um processo de construção e desenvolvimento potencial da criança nesse estágio, seja no estágio infantil, seja no estágio adulto, seja no estágio da juventude, mas sim em qual estágio esteja se desenvolvendo. Então, minha sugestão seria adicionar valores que complementem também esses indicadores que estão sendo trabalhados, Luiz. Esse seria minha última sugestão para ajudar a não padronizar, que eu sei que a nossa tendência tem que estruturar sim, mas a estruturação ela precisa ser dinâmica e sistêmica e contínua. Ela é viva, ela muda conforme essas construções, assim como os critérios também são necessários. Mas quem cria os critérios são esse grupo. O grupo cria seus critérios. As crianças envolvidas, os jovens envolvidos, os professores envolvidos, a comunidade envolvida. E esses critérios eles precisam ter essa flexibilidade de tempo. Você tem esse momento para desenvolver esses estágios, esses indicadores acontecem, depois eles vão evoluir conforme a necessidade daquela localidade, assim como os problemas e potenciais também são dinâmicos, né? Então, seria só esse cumprimento, agradecido. Acho que está nosso tempo. obrigada, Zizi. Mauro, você está com a mãozinha levantada, você quer falar novamente ou só esqueceu? Só esqueceu. Tá bom. Zizi. Bom, então, deu o nosso tempo, né? Agradecida a todos, a todos. Na próxima semana nos retomamos. Luiz, se você quiser trazer mais deles também, ou já com algum viés, é muito bom, porque aí a gente trabalha na prática. Ok. E quem Ok. quiser agradecida. Então, um grande abraço, até a nossa próxima semana. Bom sábado.
Tchau, tchau. Bom sábado.